Fala pessoal, você que sonha em ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Meu nome é Alexandro Gomes e eu ajudo você que quer ser oficial e ser aprovado. Você quer ser aprovado no próximo edital. Por isso eu coloco conteúdo todo dia para ajudar você, beleza? Então, esse vídeo eu vou falar sobre o seguinte. Eu vou falar, faltou pouco. E agora, o que eu faço? Vem comigo que eu te explico o que você deve fazer. Fala pessoal, eu quero falar com você que vem se dedicando, que vem se preparando para o concurso da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Você precisa entender que, primeiro, que não é algo fácil, é algo simples, beleza? Você, que porventura faltou pouco, qual a definição de faltar pouco ou não depende de cada um. Temos lá a primeira etapa, A primeira etapa nós tivemos aí aproximadamente tivemos 15.407 inscritos. Para alguns candidatos faltaram um pouco, para passar para a próxima etapa ou ser convocado para o TAF, Nós tivemos aí uma nota de 60,364 para a convocação para o TAF. Para aquele candidato que porventura faltou pouquíssimo, para ser convocado, o que ele deve fazer? É esse o tema que nós vamos falar aqui agora. Bem como aquele candidato que foi convocado para o TAF. E aí, faltou pouco para que ele conseguisse a aprovação e fosse para o próximo, para a próxima etapa, Que seja ele não conseguiu, fazer uma barra, não sei. Que seja esse candidato, que seja você que não conseguiu fazer uma bendita barra. Você que porventura faltou você correr mais, faltou um fôlego aí na corrida, que seja no tiro de 50 metros, que seja nos 12 minutos, que seja que você não conseguiu muito abdominal, que seja você que tinha dificuldade na natação, eu não sei, faltou pouco. Ou você que porventura achou que tivesse aí um bom resultado, fez um bom teste psicológico, foi lá para a entrevista e achou que mandou bem, mas acabou sendo reprovado. Ou você que teve problemas aí na parte do exame médico, porventura, aconteceu alguma coisa no seu exame médico, que seja na parte do exame clínico, na parte odontológica, na parte do otorrino, não sei, faltou pouco. Ou você que porventura, teve algum problema na fase da investigação social, também eu não sei o porquê, faltou um documento, entregou faltando um documento, acabou esquecendo de colocar algum dado, ou você que porventura, na análise de documento, acabou não se atentando a alguma coisa e faltou pouco. Olha só quantas coisas eu venho trazer à tona aqui para você que quer ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, para você que sonha com isso, Às vezes faltou pouco. Ou para você também que falta muito, Também eu quero falar com você. Porque assim, a definição de falta pouco ou falta muito depende de cada pessoa. E você primeiro tem que fazer uma análise, tem que fazer um raio-x da sua vida. Porque assim, muita coisa pode acontecer. Muita coisa a gente pode melhorar e a gente deve melhorar. É assim. Ou você que passou lá em todas as etapas, mas porventura você não estava dentre os 200 primeiros convocados para assinar a posse. E a posse foi essa semana, E aí com certeza você deve estar chateado, deve estar estressado, E assim vai, Eu venho falar com todos vocês. Por que eu venho falar com todos vocês? Porque assim, eu estive em cada condição que você está agora, Eu já tive problema de estar longe da Academia do Barro Branco, no sentido de eu não passava nem nem qualquer concurso eu não passava, nota, não acertei nem 20% de uma prova.
já cheguei a estudar muito e eu tenho a certeza que eu ia passar e não passei. Já tive vários problemas, enfim. E aí, baseado em tudo isso, nessa introdução que eu estou dando para você, você tem duas coisas a fazer. A primeira delas é desistir. Vai embora. Para com isso se você acha que não é para você e desiste. Só que eu tenho uma resposta já para isso se você assim o fizer. Você vai se arrepender. Por quê? Uma coisa é você, né, por livre e espontânea vontade, você ter a convicção de que aquilo não é para você. Outra coisa é você desistir diante de uma dificuldade. No seu subconsciente você vai estar cobrando. Será que eu não poderia? Será que eu não deveria fazer mais e melhor? É isso que a sua consciência ela vai fazer com você. Então você não deve desistir. Mas se você já juntou todos os conteúdos e acha que não é para você, eu tenho algo para falar para você. Vamos lá. Aqui à sua frente, né, tem um cara, né, graças a Deus eu me considero uma pessoa realizada profissionalmente, principalmente porque eu alcancei o meu sonho em ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Só que quando eu estava na condição que você está, era muito difícil. Por que era muito difícil? Porque eu não tinha um apoio das pessoas, eu não conhecia um oficial, eu não conhecia sequer um policial militar, mas eu queria ser. Eu tinha um sonho aqui, passava a vontade em ser. Quando eu vi a primeira prisão, quando eu era pequeno lá e tinha aproximadamente aí uns 12 anos, 13 anos, eu vi a primeira prisão, o policial correndo atrás do ladrão, enfim. E eu, caramba, é isso que eu quero pra mim. E desde aquele dia eu não parei um dia sequer de pensar nisso, fechou? E aí eu me propus a ralar e estudar, beleza? E aí eu peguei e eu lembro muito bem no ano de 2008. No ano de 2008 eu já tinha feito um tempo considerável de curso, já estava estudando e eu já estava acertando entre 80% a 90% do simulado. Tem noção? Eu estava, digamos que, voando, né, nessa época, nesse 2008. E eu tinha certeza que eu seria aprovado. Sabe o que é a certeza? Eu tinha certeza que eu estaria dentre as vagas. Porque a nota de corte, eu já estava passando dessa nota de corte. Eu fazia vários simulados e eu já estava ultrapassando essa parte aí da nota de corte. Então eu estava feliz. Só que em 2008, em 2009, o quantitativo de vagas para a Academia do Barro Branco era aproximadamente 200 a 250 vagas. Normalmente oscilava 200 vagas, 210, 220 e assim vai. Beleza? Só que naquele ano, e eu não sabia, a gente vem estudando durante o ano, e somente quando abri as inscrições, que abriam todo ano, que o concurso que eu fiz foi pela FUVEST. E a FUVEST abria as inscrições no segundo semestre. Quando abriram as inscrições no segundo semestre, quantas vagas abriram? 50 vagas. Eu, caramba, mano, que horror. Até os primeiros semestres eu tava voando, vibrando, né? Mas aí quando foi em 2008, reduziram as vagas para 50 vagas. Olha só. E aí mesmo assim eu continuei, lógico, né? Continuei. E aí quando eu fui fazer a bendita prova, após várias reprovações, senhores e senhoras, eu me formei em 1999. Em 99 eu fiz a Academia do Barro Branco. Em 2000 eu fiz a Academia do Barro Branco. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Olha só quantos anos, senhores e senhoras. E assim eu fui reprovado. Reduzir as vagas, a nota de corte automaticamente subiu lá pra cima, né? E aí eu não passei. E aí eu confesso, né, que neste momento, neste ato, eu falei assim, a Academia do Barro Branco não é pra mim. Não é pra mim. Né? Eu estudo, eu me dedico, eu procuro fazer o meu melhor, mas eu não consigo. Cheguei até a questionar, cobrar a Deus, né, falar assim, meu Senhor,
eu estudo, por que que o Senhor não me abençoa com isso? O que acontece com isso comigo? Né? E aí eu falei assim, eu estava decidido em tese, falei assim, eu não vou mais estudar para o Barro Branco, eu não vou mais fazer isso não é para mim, eu vou procurar outra coisa para fazer. Mas isso durou apenas né, uma semana. Por que isso? Porque, senhores e senhoras, né, eu tinha um sonho, eu queria, corria o sangue aqui dentro, eu queria ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então a minha vontade tinha e foi maior, superior a todas essas dificuldades que porventura eu falei para você. Mesmo, né, antes eu não tinha noção de como estudar, como que era o processo de estudo, como que era, né, a fase de... Não é maratonar, o estudo não é maratonar. O estudo é você ter uma lógica, você precisa fazer as atividades diárias, você precisa não deixar que a curva do esquecimento ela evolua em você, então você tem que ter atividades todo dia, você tem que fazer um ciclo, né, para que você relembre o conteúdo. Então eu não tinha essa noção. E aí, quando foi no ano subsequente, no ano de 2009, né, eu fui lá e eu consegui passar. Só que antes disso eu tinha feito uma prova para cabo, né? Então eu entrei na PM em 2005 e aí a primeira prova para cabo eu fui lá e prestei e eu passei. E queira ou não queira, isso aí me deu, né? Me deu um up, me deu um ânimo a mais. Eu falei assim, não, mano, eu passei, tudo bem. Se eu não tivesse estudando, né? As oportunidades que porventura viesse para mim, eu iria estar desperdiçando, essa é a verdade. Se eu não estivesse estudando para o Barro Branco, eu não ia passar na prova de cabo. Aliás, se eu não estivesse estudando para o Barro Branco, eu não teria entrado como soldado. Eu entrei como soldado, né? Entrei como soldado e para mim me ajudou muito. Porque eu precisava ter uma estabilidade financeira, porque eu já tinha família, eu não recebia um salário, digamos que condizente, para poder sustentar, ajudar minha família e custear os meus estudos. Então eu tinha que me virar, né? Então basicamente eu fiz isso e isso me ajudou em 2008. Só que naquela época você fica imaginando, caramba, eu estudo tanto e não passo na bendita prova, caramba, né? Tá errado isso. E aí eu fui, levantei a cabeça, né? E continuei estudando, né? Em janeiro eu já estava estudando, a prova foi em novembro, dezembro, que a FUVEST é mais ou menos essa data. E aí tomei essa paulada, fiquei desanimado, mas no ano subsequente já levantei a cabeça e comecei estudando com mais força, com mais raiva. E resolvendo os problemas que porventura eu não tinha. Foi aí que comecei a estudar as literaturas de ajuda para estudar, para absorver o conteúdo. Isso me ajudou de forma grandiosa, beleza? Tudo bem? Só que aí eu tive um segundo baque ferrado. Por que um segundo baque? Abriu a oportunidade para prestar o concurso para sargento em 2009. E aí eu falei assim, já estou estudando para oficial, né? Estou estudando lá para oficial, eu vou fazer a prova de sargento, porque quando você é cabo, você já pode prestar prova para sargento. E aí eu fui lá e fui fazer a prova já confiante que eu ia passar. Já sou sargento, vou lá para a escola superior de sargento e vapo. E já deu certo, beleza? E aí eis que eu fui, né? Aí a prova de sargento ela é composta por 3 matérias, pessoal. Matemática, português e conhecimentos específicos, que é a parte de legislação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, como normas internas, como legislação, Código Penal, Código de Processo Penal, Direito Civil, Constituição Estadual, Constituição Federal, diretrizes internas da PM, e assim vai, né? E aí, resultado disso, as matérias de matemática e português eu fui muito bem, né? Praticamente aí gabaritei essas matérias. Só que a matéria de conhecimentos específicos eu não fui tão bem. E com isso, na somatória das notas, eu não fui chamado. Eu fui habilitado, mas eu não fui chamado aí na primeira chamada pro concurso de sargento. Vocês não têm noção o quanto isso naquela época me trouxe uma revolta, porque eu não passei na prova de sargento. Sem falar que assim, né?
vinham muitas forças negativas, né? Pessoas que em tese estavam do meu lado, que ao invés de me motivar e falar, meu, para, cara, você não passou na prova de sargento, mas a prova de sargento ela é diferente. Eu não tinha esse olhar naquela época. Na minha cabeça, naquela época, eu passava em qualquer prova, qualquer concurso interno da PM, porque eu estava estudando para algo maior, né? Só que hoje eu tenho a maturidade de que não é assim, eu já vou explicar o porquê não é assim. E aquilo me trouxe uma revolta gigantesca, revolta no sentido, caralho, Alexandre, você deve ser muito burro, porque você está estudando para um concurso muito difícil e em tese um concurso mediano você não passa na prova, olha só. E os colegas que, como eu disse, ao invés de vir ajudar, eles falavam assim, meu, você não passa na prova de oficial, você não passa na prova de sargento, você vai ser oficial. Era isso que eu ouvia. Tem noção disso, senhores e senhoras? Né? Então isso me fez muito mal. Só que hoje eu entendo os porquês, né? Tem basicamente aí 2 porquês eu não passei. Né? Não é justificando, mas sim é fato, de fato. Só que a época fez muito mal pra mim. Mas eu vou falar os 2 porquês agora, beleza? O primeiro porquê. Primeiro porquê, a prova ela é composta, como eu disse, das 3 matérias. Matemática, português e conhecimentos específicos. A nota é composta por peso. Salvo engano, a parte de conhecimentos específicos tem peso 3. A prova de português tem peso 2 e a prova de matemática tem peso 1. E eu acertei a menor quantitativo de conhecimentos específicos. Por quê? Porque eu não estava estudando de forma específica essas matérias. Eu estava estudando a Academia do Barro Branco. A Academia do Barro Branco não cai código de processo penal, não cai código penal. Como é que eu queria tirar uma boa nota, como é que eu queria já ser classificado, sendo que eu não estava estudando com maior proficiência, com mais dedicação, num conteúdo que mais é exigido na prova. É lógico que eu não ia passar. É lógico que eu não teria condições de passar. Só que eu fui muito bem em matemática e português. Só que para isso eu não colocava na minha cabeça que o porquê eu não tinha passado. Tem noção disso? A revolta que eu estava, caramba, eu tenho que parar de estudar, isso não é futuro pra mim, eu vou começar a fazer bico, eu vou começar a levantar dinheiro, porque queira ou não queira, ser o policial, ou se você, né, que porventura trabalha em um determinado horário, se você falar que você quer melhorar sua renda, você vai trabalhar no seu horário de folga e você vai aumentar o seu padrão de vida, de renda, essa é a verdade. Né? E eu já estava querendo ir para esse lado, já que eu não consigo, meu filho Matheus tinha 3 anos nessa época, né? Então eu falei assim, na boa, queria construir minha casa, não tinha condições de construir minha casa. Falei assim, na boa, vou puxar a hora e vou conquistar, né, isso aí. Eu falei assim, E aí eu respirei fundo, falei assim, não, isso me deu, conseguir transformar essa raiva em estudar mais, em me dedicar mais, em fazer o melhor. Eu falei assim, não é possível isso. Eu vou estudar, eu vou ralar, se eu estudava 2, 3 horas, eu vou estudar 6, 8, 10 horas se for necessário no meu horário de folga. E foi exatamente isso que eu fiz, né? Eu ao invés de eu ficar aí me reclamando e me lamentando, eu peguei com mais raiva e com mais ódio, né? Pra estudar no ano subsequente, né? Nesse ano de 2009 que eu não passei no concurso para sargento, na primeira etapa. E aí, senhores e senhoras, eu fui lá pra prova, pra bendita prova da Academia do Barro Branco, né? E aí eu fui muito bem. Foi muito bem que eu consegui a aprovação em 38º e no ano que eu passei tinha 60 vagas para o masculino. E aí o segundo motivo, né? O primeiro motivo que eu falei que eu não passei na prova de sargento, que pra mim foi, né? A gente acha que tinha sido ruim, mas pra mim foi bom, mas eu não estava estudando a matéria de forma específica. E o segundo motivo que não teria sido bom se eu tivesse passado no curso de sargento é assim, se eu fosse fazer a prova de sargento e eu passasse, o que ia acontecer? Eu iria para o curso de formação de sargento e eu não ia conseguir estudar conforme eu estudei para passar na prova da Academia do Barro Branco. Então, olha só, eu fiquei reclamando, chateado, só que depois eu fiz uma reflexão, a gente faz uma reflexão das coisas que acontecem na nossa vida. E aí, lógico que tem um propósito de Deus nisso. Porque se eu tivesse ido para o Cefap, eu não ia conseguir estudar com mais raiva, com mais ódio
e alcancei a aprovação como eu alcancei aí, entrei em 38º na Academia do Barro Branco, né? E depois que eu fiz a prova, teve uma segunda chamada e aí eu comecei a fazer o curso de formação de sargentos. Eu fui lá para a Operação Verão. Só que aí eu já estava na fase das etapas, do TAF, do psicológico, então eu já tinha exigência de outras coisas, né? Então meu foco ali já era a parte do TAF, principalmente a parte da natação, porque eu não sabia nadar. Eu sabia nadar o que? O crawl-pira. O que é o crawl-pira que o pessoal brinca? É você nadar com a cabeça fora da água, né? Dando as braçadas fora da água. Não, não é assim. O crawl você tem uma técnica para você fazer, e eu não sabia fazer. E aí, olha só, eu fui para Baixada, né? Fui para Caraguatatuba e lá praticamente eu treinava todo dia. E aí eu consegui a aprovação no condicionamento físico, porque também eu estava em um local também propício para isso. Olha só os feitos, né, de Deus. Às vezes Deus escreve assim e fala assim: filho, continua se dedicando, faça a sua parte, continue treinando, continue fazendo o seu melhor, que a aprovação vem, né? Então, e aí, consegui passar. Na época também o TAF tinha as dificuldades, porque tinha provas a mais, né? Tinha o salto em distância também, eu nunca tinha treinado salto em distância, então eu tive que me preparar para isso. Tinha o bendito Chatorran, que era um teste de agilidade, que você tem que correr e voltar, enfim, tem uma técnica também para ser feito isso, né? Então, e aí lógico que não foi fácil. E aí, em dia 8 de fevereiro de 2010, eu assinei lá a posse na Academia do Barro Branco. E por que eu falei tudo isso, né? Falei tudo isso porque a primeira coisa que você pode optar, para você que em tese faltou pouco, né? E eu expliquei todo o contexto do que é faltar pouco, do que é faltar o mínimo, do que é possivelmente faltar muito. O que é o faltar pouco? Você precisa entender todo esse contexto que eu estou falando para que você crie mais energia, para que você pegue mais foco, para que você estude mais, para que você se dedique mais, para que você, que porventura foi reprovado lá na primeira etapa, que você entenda que estudar não é simplesmente ficar na frente do computador. Você precisa entender que estudar é uma ciência. Você precisa entender como é o seu cérebro. Você precisa entender que você precisa fazer as atividades diárias. O que são as atividades diárias? Você tem que assistir a aula, que é a atividade básica, mas é a primeira atividade. Depois você tem que copiar a matéria, você tem que fazer resumo, você tem que fazer mapa mental, você tem que fazer flashcards, você precisa resolver questões, você precisa fazer simulado, você precisa trabalhar o seu emocional, você precisa descansar. Olha só quanta coisa precisa, parece, nossa, é muita coisa. Não, de forma organizada, de forma planejada, de forma estruturada, você alcança o seu objetivo. Eu sei que você não sabe fazer isso, e por isso que eu criei esse canal aqui. E você deve o quê? Me seguir. Se você não me segue, já se inscreva, já ative o sino, porque eu coloco conteúdo aqui todo dia para você, né? Então, você precisa trabalhar. Você precisa entender que o concurso da Academia do Barro Branco, ele não é algo fácil, é algo simples, porque senão todo mundo seria. Um concurso que ele vai te proporcionar, né, qualidade de ensino, que você vai receber um salário de aproximadamente R$ 5.000 para você estudar, você vai poder dormir lá, vão te dar alimentação, vão te dar fardamento, vão te dar toda a estrutura que você precisa para você receber R$ 5.000. Não só isso, quando você se formar, você vai ser bacharel em ciências policiais. Você vai ter um título, né? Você vai sair aspirante oficial, o seu salário vai dobrar. De 5.000 que você ganhava, você vai ganhar R$ 10.000 quando você quando você for declarado aspirante oficial. E depois de 6 meses, o seu salário ainda sobe de novo. Olha só, você vai ter uma carreira, você poderá chegar a coronel, o teto de um coronel, mais de R$ 30.000. Né? Então, não é algo simples. Eu falo para você, se você está assistindo esse vídeo, é lógico que a gente não foca exclusivamente no dinheiro, na questão financeira,
Mas pergunta para os seus familiares ou para o seu amigo, quem que ganha hoje na sua família mais que 10, 15 mil reais, né? Seja sincero, né? Na sociedade, a renda per capita na sociedade não passa de 2 mil reais no Brasil. Olha só, então mano, a gente tem que ser realista e dar toda essa estrutura para você. Depois que você for capitão, você pode fazer o mestrado. Depois, quando você for o major, você pode fazer e deve fazer o doutorado. Olha só quantas opções e tudo custeado pelo Estado. Qual instituição faz isso? Então é lógico que não vai ser algo simples. Só que assim, ó, a constância é o pouquinho todo dia, é você colocar num papel, é fazer um planejamento, é fazer um cronograma, é estudar com planejamento que vai dar certo, né? Para você que porventura não passou nessa etapa. E você que foi reprovado no bendito TAF, você precisa fazer o quê? Também colocar na rotina de estudos aí, de estudos. Tem que colocar rotina de treino, você tem que treinar todo dia. Por isso que eu ajudo você. Eu tenho uma vida totalmente, sabe, cheia de tarefas, cheia de obrigações. Eu acordo todo dia às 5 horas da manhã, né? Vou dormir todo dia por volta de meia-noite, 1 hora da manhã. É assim, não tem jeito, porque eu faço muita coisa. Eu gosto do meu serviço na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu amo dar aula, eu gosto de ter contato com meus alunos. Eu gosto de ajudar as pessoas, por isso que eu coordeno o curso, eu sou responsável. Vocês não têm noção o quanto né, trabalhar, gravar conteúdo, gerar conteúdo para ajudar você. Por que eu faço isso? Porque na minha época não tinha isso. Na minha época não tinha como fazer isso, então por isso que eu ajudo você, né? Eu ajudo você, literalmente, esse conteúdo que eu coloco aqui, totalmente gratuito, para ajudar você, para que você entenda como que é esse processo, porque não tem conteúdo que fala especificamente sobre o barro branco, como eu falo, né? Então você tem que me escuta o que eu falo. Então, se você foi reprovado no TAF, não é por mágica que você vai passar no próximo TAF. Você tem que começar treinando de agora, de forma específica para o TAF, com planejamento também, colocar uma barra na sua casa, treinar todo dia. Se um dia você treinou os membros inferiores, no outro dia você vai treinar os membros superiores e assim sucessivamente. É assim que tem que ser. E você que porventura foi reprovado no psicológico, tivemos uma taxa de reprovação de 50% dos reprovados, você precisa começar a trabalhar o seu psicológico desde já, não tem jeito. Né? Por isso que eu preparei a mentoria holística. Na mentoria holística você vai ter aula toda semana com a profissional, ao vivo pelo Meet. Você vai levantar a mão, vai abrir sua câmera, vai abrir seu microfone, vai tirar a dúvida. A professora vai traçar o seu perfil, o seu contraperfil. Agora, se você, né, deixar para estudar, para se preparar, para treinar, para se preocupar com o psicólogo, depois que você foi aprovado, depois que você for convocado para as demais etapas, desculpa, você terá uma grande probabilidade de ser reprovado, de ser reprovada. E eu não quero isso na sua vida. Eu quero que você conquiste o seu sonho. Eu quero que você seja oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É assim que tem que ser. Então tem que ser com preparação. Imagine que o edital está autorizado, acredito que ele vai sair em meados de junho. Em meados de junho. E a prova lá para setembro, outubro. Então a gente tem um tempo para se preparar. Se a prova for em setembro, né, basicamente aí depois de 2 meses já vem o TAF, e assim a gente segue nas demais etapas. Olha só. Então o que você precisa entender? Que se você agir com antecedência, a aprovação vem com constância. A partir de agora, e você que tem dificuldade aí na parte do exame médico, tem uma série de problemas que porventura pairam na sua cabeça, que você tem como resolver. Que seja, né, fazer uma cirurgia refrativa, que seja consultar um otorrino para ver como é que está o seu desvio de septo, que seja, né, passar no dentista e ver como é que está a sua situação, se sua mordida é cruzada, aberta, fechada, sei lá. O que importa é que se você continuar me seguindo, continuar inscrito aqui, assistindo todos os vídeos, você precisa assistir tudo, porque é para você isso. A missão é te ajudar. A missão é que você entenda o contexto no cenário geral, para que você já veja as suas dificuldades que porventura você tem
agora e você comece a trabalhar. E você comece a fazer o seu melhor. E você busque a aprovação. Tem alunos que também são reprovados aí na fase da investigação social por desconhecimento, porque não sabe qual documento entregar, não sabe, omitem informações. Você não pode fazer isso. Você não está mais nessa etapa. Você precisa fazer o quê? O seu melhor. E o seu melhor não é ficar sonhando. O seu melhor é sonhar sim, porque isso tem que te dar motivação para você agir. Se você tiver o sonho e não agir, você nunca vai conseguir. Você não passará na próxima prova. E aí quando vai ser a próxima prova? Só daqui a mais um ano. Olha só, olha quanto tempo em tese você perdeu, né? Essa é a verdade. Então se você não fizer o seu melhor agora, a gente não vai saber quando que vai ser a próxima prova depois dessa prova que virá deste ano. Então o que você tem que fazer? Fazer o seu melhor agora. Não pode deixar para depois. Você seguindo isso que eu estou falando, esse passo a passo, né? Não baixando a cabeça. Eu sei que é difícil, puta lá, o pessoal assinar a posse, puta, olha, faltou uma questão, puta, faltou isso, faltou aquilo. Não, agora vamos parar com isso. A missão sua agora é fazer um raio-x das suas maiores dificuldades e a gente vai trabalhar essas dificuldades. Até quando? Até a próxima prova, até o próximo edital. Só que a gente não pode esperar abrir o próximo edital. A sua preparação deve ser agora, começar agora. Ah, Alexandre, sua turma para a prova não está aberta. Não está aberta, mas em breve eu irei abrir a próxima turma. Pode ter certeza, por isso que você tem que me seguir lá no perfil do Instagram, Concurso Barro Branco, bem como você já deve estar inscrito aqui, porque minha missão é te ajudar. E é certeza que eu estarei na sua posse, assim como eu fui na posse, né, dos meus alunos. É certeza que eu irei na sua posse. Eu estarei com você no seu espadim, na sua formatura da espada, enfim, estaremos juntos, prontos para em condições de. E pode ter certeza que a aprovação virá. Mas você tem que fazer a sua parte, beleza? Então vem comigo que é certeza que estaremos juntos. Um abraço, vamos que vamos, força e honra!